bom dia, Cacá! Bom dia, Marcos Pedro. Eita, me gosta de bom dia aí, viu, Lucas? Ó, quanto mais bom dia dá, o dia mais alegre, mais feliz, não é, Luquinhas? Olha, são 10h07, doutor Eric Michel já está conosco aqui agora. Não falo mais bom dia pra você, não, vou falar agora com o doutor Eric. Doutor Eric Michel, bom dia, tudo bem, querido? Bom dia, Marcos Pedro, bom dia, Cacá Costa, bom dia, Lucas. Doutor. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Povo, e hoje a gente vai falar sobre um novo tema, que é a hipertrofia muscular, né? Todo mundo está se perguntando o que significa. É verdade, rapaz, é uma curiosidade, né, doutor? A gente vê aquelas pessoas todas cheias de músculo, com aquele corpão, aquele negócio todo, principalmente quem faz academia, né? Sim. Até as mulheres, né? Com umas coxas que valem 10 do meu braço aqui quase, né? Mas o que é a hipertrofia muscular, doutor? Então, a hipertrofia muscular é o processo de ganho de massa muscular. Hipertrofia é um termo que significa crescimento. E hipertrofia significa crescimento da massa muscular. E hoje a população, embora exista um nível elevado de pessoas com sobrepeso e obesidade, felizmente existe uma contracorrente que é a geração saúde, né? É a geração fitness que a gente fala. Então aquelas pessoas que estão sempre buscando saúde, praticando exercício físico, mudando os hábitos alimentares e buscando principalmente a redução de massa gorda, que é do percentual de gordura, e o aumento da massa muscular. Doutor, quando a pessoa ela pensa que precisa perder peso, a primeira coisa que vem na cabeça é começar a fazer a aeróbica, né? E tomar aqueles produtos, tá certo isso, doutor? Não. O primeiro passo para quem quer perder peso e ganhar massa muscular é procurar o profissional nutricionista. E aí a gente vai falar mais detalhadamente como funciona esse processo. As medidas iniciais para hipertrofia muscular, inicialmente, é que você esteja com peso saudável. Então, por exemplo, para iniciar o processo de ganho de massa muscular, você não pode nem estar com sobrepeso e nem com obesidade. Porque o objetivo do ganho de massa muscular é que você tenha um maior percentual de músculo e um menor percentual de gordura. Então, para que você inicie, se tem os ouvintes aí, você precisa estar com peso saudável, e aí a gente utiliza o IMC como uma metodologia básica. Então, se o seu IMC estiver constatando sobrepeso ou obesidade, primeiro você tem que fazer a redução de gordura, para depois iniciar o processo de ganho de massa muscular. Doutor, já pegando seu gancho aí, o senhor tocou bem nesse ponto aí do corpo em si, né, da massa muscular. Porque muita gente vai para academia e aí já quer logo tipo 30 dias, aí já quer logo pegar a massa muscular, já quer pegar aquele corpão, aquela exatamente. coisa toda, não é? Então, no caso, como seria o ideal? Acho que na verdade o senhor já falou, seria a perda de gordura para depois o ganho de massa, sim, né? Sim. E não querer pelo menos ganhar massa ao mesmo tempo tendo a gordura. Que aí fica até o corpo meio que não bem definido, não é verdade? Sim. É porque assim, o indivíduo com peso adequado, que não esteja com sobrepeso ou obesidade, ele pode fazer o tratamento concomitante. Então, a redução de gordura concomitantemente com o ganho de massa muscular. E aí, inicialmente, você precisa modificar sua dieta. Então, você precisa iniciar o segmento dos hábitos alimentares saudáveis, retirando refrigerantes, frituras, os industrializados, começar a mudar a dieta para uma alimentação saudável. Em seguida, você vai iniciar a prática de exercício físico orientado pelo profissional de educação física. E qual seria a dieta ideal para a hipertrofia, doutor? Então, a dieta ideal, ela se baseia no aumento no aporte de proteínas de alto valor biológico. O que significa isso? Aumentar o consumo de alimentos que são fontes desse tipo de proteína, que é o leite, derivados do leite e as carnes. Então, você vai começar a inserir esses alimentos para que você obtenha um resultado eficiente. Então, inicialmente você vai mudar a sua dieta para hábitos alimentares saudáveis, iniciar a prática de exercício físico, e aí quando você estiver no peso ideal, que é no IMC, que a gente considera eutrofia, que você não vai estar com sobrepeso, nem também com desnutrição e nem com obesidade, você vai começar a inserir em uma quantidade maior esses alimentos. Então, por exemplo, se o indivíduo atendeu todos esses quesitos, está com peso saudável, está praticando exercício físico, a gente já pode começar a implementar, a adicionar esses alimentos. Então, enfatizar o uso de preparações contendo leite, por exemplo, vitaminas, seria uma boa opção, assim como preparações contendo carne
e ovos. Então, o omelete é uma preparação saudável que você pode inserir para hipertrofia muscular. A famosa crepioca, que é uma preparação que utiliza tapioca e o ovo. Delícia, muito bom, muito bom. O iogurte desnatado também é uma preparação muito boa para se inserir. Então, ao longo das 6 refeições, que é considerado o fracionamento adequado, você vai inserir mais esses alimentos. Então, leites, derivados do leite, que podem ser queijos, iogurtes, ovos e as carnes. E aí tem a questão da qualidade, mais uma vez. Você vai preferir o leite desnatado, os derivados também desnatados. Por exemplo, os queijos mais saudáveis que a gente indica é ricota, cottage ou então Minas Frescal. E o iogurte também desnatado. E aí o ovo, você vai dar preferência a preparar o ovo sem adicionar óleo. Então você pode fritar o ovo com água. Existe uma preparação que a gente chama do ovo poché. Que você frita o ovo através da água. Sabe de tudo. Você também pode fritar o ovo hoje com a modernidade. A gente pode utilizar o micro-ondas para fritar o ovo sem adicionar óleo. Você adiciona no recipiente o ovo e aí você frita esse ovo através do micro-ondas. Você também pode fritar esse ovo sem utilizar óleo e você só unta com azeite de oliva. Então todas essas alternativas é para você aumentar o aporte de proteína de alto valor biológico. E por que é importante a gente falar isso? Existem muitos indivíduos que confundem essa questão da qualidade da proteína. Por exemplo, tem muita gente que pensa que carne é a melhor proteína para se ganhar massa muscular. E não é exatamente a melhor proteína. As melhores proteínas são a proteína do leite de vaca e a proteína do ovo. Porque essas proteínas, elas têm aminoácidos importantes. O que é isso? É como se fossem os tijolos, que são as bases para a construção do músculo. Porque a hipertrofia, ela funciona da seguinte forma. Você começa a malhar, você começa a praticar exercício físico e aí você lesiona o músculo, como se fosse uma ferida. E aí esse músculo ele vai tentar se reconstruir e aí ele vai aumentar. Então sempre o processo de hipertrofia para o ganho de massa muscular vai ocorrer a lesão. Então você vai praticar exercício físico, vai praticar musculação, lesiona o músculo e aí o músculo vai tentar se reconstruir e vai utilizar essa proteína de alto valor biológico para se reconstruir da maneira adequada e crescer literalmente. Então o processo funciona nessas 3 etapas. Primeiro, muda os hábitos alimentares para uma alimentação saudável. Depois você começa a praticar exercício físico orientado pelo profissional de educação física. É importante a gente ressaltar e não por qualquer profissional, porque isso pode prejudicar outras questões na sua saúde, em questão de coluna, problemas ortopédicos, enfim. Então é importante estar orientado pelo profissional de educação física e depois você inicia a dieta para hipertrofia muscular. Inicialmente, a dieta se baseia nisso, no aumento da oferta de alimentos com fontes de proteínas de alto valor biológico, que são leites, ovos e carnes. Leites e derivados, ovos e carnes. Ou seja, então não adianta a pessoa malhar sem uma boa alimentação, né, doutor? Exatamente. E para algumas pessoas, esse ganho é muito mais fácil e maior também, e para outras mais difícil. Como é que o senhor pode explicar sobre isso? Então, existem vários fatores que estão relacionados com esse processo de hipertrofia muscular. O primeiro fator é a idade. Então, dependendo da idade, o indivíduo pode ter maior facilidade ou menor facilidade. É a questão do metabolismo. Então, existem indivíduos que metabolizam mais rápido e outros não. A questão própria hormonal, falando dos hormônios. Então, existem indivíduos que possuem uma produção adequada e aí atinge o pico de hipertrofia mais rápido do que outros. E a própria avaliação do profissional específica, a anamnese, as medidas, a circunferência abdominal, o peso. Existe até um exame que a gente faz que é a bioimpedância, que a gente consegue visualizar o percentual de gordura e o percentual de músculo de uma forma fracionada. Então tem como a gente ver músculo, massa óssea, massa gordurosa. Deixa eu tirar uma dúvida aqui também, né? Eu ouço sempre, doutor, algumas pessoas que, principalmente quando entram para academia, principalmente aquelas pessoas de baixa renda, né? Mas quer fazer academia e pegar musculatura rápido, acaba usando uns medicamentos, negócios, produtos lá veterinários, né? Para cavalo, outras coisas assim. É correto isso, doutor? Não. E aí você fez uma pergunta muito interessante, porque o processo de hipertrofia, como nós falamos inicialmente, consiste no ganho de massa muscular. Só que a utilização desses medicamentos, dessas outras estratégias que não são adequadas, pode causar a retenção de líquido que a gente fala, que é o edema, que é o inchaço. Então existem indivíduos que utilizam essas estratégias, só que eles não ganham massa muscular. Eles acabam retendo líquido e causando um inchaço
no braço. Então acaba não sendo músculo. E esse aspecto de inchaço é muito visível. A gente sempre conhece quando o indivíduo ganha massa muscular através do processo adequado, que é exercício físico e dieta rica em proteína de alto valor biológico, e comparado com o indivíduo que incha o braço e não ganha músculo. É a tal da bomba, é? Isso, é exatamente. O bombado, os bombados. Ô, doutor, tem vários. qual o tempo necessário assim, para a pessoa adquirir a hipertrofia muscular enquanto na academia? A pessoa que, assim, como o Marcos Pedro falou, ele toma esses medicamentos. Né? Isso. Mas então vamos supor que eu quero entrar na academia hoje, só que eu sou jovem, sou solteiro e tal, enfim, eu quero adquirir logo uma massa muscular, né? Antes do tempo, como a gente fala. A curto prazo. A curto prazo, exatamente. Isso acontece. Aí é por isso que acontece eles adquirem essa medicação errado, né? E o que acontece? Então, se a pessoa quiser seguir essa orientação correta, qual o tempo a ser necessário para a pessoa não dizer assim, ó, Cacá tá na academia, ele tá tomando bomba, não tem condições não. Cacá tá bombado, tá bombado. Então, qual o tempo assim ideal, assim, mais ou menos? Então, o tempo médio estimado é de aproximadamente 3 a 4 meses, porque o que é que acontece? No primeiro mês, você vai estar se adaptando às mudanças nos hábitos alimentares e no exercício físico. E aí, o exercício físico, o nosso organismo, ele precisa ter uma adaptação. Existem até fases de adaptação. A primeira seria uma adaptação neural. Então, os nossos músculos se adaptam àquela lesão frequente. Porque sempre que você pratica exercício físico, a musculação propriamente dita, você acaba lesionando o tecido muscular. Então, há uma necessidade dessa adaptação neural. Em seguida, no segundo e no terceiro mês, aí é que você vai começar vai haver a reconstrução do tecido muscular e a hipertrofia propriamente dita. Mas aproximadamente o tempo médio para você visualizar o resultado da hipertrofia muscular é de 3 a 4 meses. E essa informação é muito importante para todos os ouvintes, inclusive, porque o processo de ganho de hipertrofia muscular exige tempo. Então não é mágica. A gente está falando de saúde, é verdade, falando do corpo humano. E aí os indivíduos, o que é que acontece na academia? O indivíduo inicia, um jovem, um adolescente de 18, 20 anos, ele entra na academia, ele se espelha em pessoas, por exemplo, que já malham há mais de 1 ano, 2 anos, é verdade, que têm hábitos alimentares adequados, que possuem orientação, e eles querem alcançar o mesmo objetivo do indivíduo que já tem 2, 3 anos. Pois é. Então, deixa eu abrir aqui para o meu amigo, o Luquinhas, o Lucas Oliveira, que é o nosso produtor, que também quer participar e fazer uma pergunta ao doutor Eric Michel. Fica à vontade, Luquinhas. Bom dia, Michel. Bom dia a todo mundo. Eu queria saber, Michel, como eu, por exemplo, eu sempre vou para academia, passo 2, 3 meses e paro. Aí paro 2 meses de novo e volto e paro. Aí fica aquele efeito sanfona. Eu queria saber por que isso acontece, esse efeito sanfona, né? Sim. Então, é como a gente estava falando, o nosso corpo ele sofre sempre adaptações. Então, quando você inicia a prática de exercício físico, você começa uma adaptação para uma mudança no seu percentual de massa muscular e redução de massa de gordura. Quando você para, o músculo ele é um tecido ativo, é um tecido vivo. Então, quando você para de praticar exercício físico, o músculo atrofia. Então, sempre que você para de causar esse estímulo da lesão e da prática de atividade física e da reconstrução, você começa a atrofiar o músculo. Então, para que você mantenha os resultados, você precisa praticar o exercício físico sempre, frequentemente. Vamos conversar agora com a nossa ouvinte, a Iranice, que é lá da cidade de Banzaê, né? Alô, Iranice, bom dia, minha amiga! Bom dia. Tudo bem? Tudo. Então, tá bom, tá baixo aí, né? Tá baixo aí, né, produção? Não tá ouvindo não, Michel. Tá baixo. Doutor Michel, tá ouvindo aí, doutor Michel? Iranice, qual é a pergunta que você quer fazer ao doutor Michel, Eric Michel, que é nutricionista? Fique à vontade. A pergunta é, eu tenho 1,60 m de altura e peso 64 kg. Aí eu tenho vontade de emagrecer. Eu queria perguntar a ele se remédio prejudica a saúde da gente. Remédio para emagrecer. Então... Entendeu, doutor? Entendeu? Ela tem 1 metro... Iranice, né? Iranice de Banzaê. Então, Iranice, bom dia. Obrigado pela pergunta. O primeiro passo que você tem que fazer para começar a reduzir peso é mudança nos hábitos alimentares. Então você vai começar a fazer 6 refeições por dia, inserir mais frutas, legumes e verduras, inserir mais saladas de folhosos e começar a praticar exercício físico, 30 minutos, 40 minutos, de acordo com o seu nível que seja acessível para você.
com relação ao peso, você pode... qual é a sua altura mesmo? Eu tenho 1,75 m. 1,75. Eu vou fazer seu IMC aqui rapidinho pra gente ver. Isso, E o peso? O seu peso, Erenice? Oi. Qual é o seu peso, querida? Eu peso 74 quilos. 74 quilos. 1,75 m e 74 quilos, doutor. Normal. Então, pelo IMC, é porque eu não sei com relação às outras medidas. Por exemplo, circunferência abdominal, que é a medida da barriga. Mas pelo IMC, que é o peso dividido pela altura, e aí a gente precisa conferir também, através de uma balança mais adequada e de um estadiômetro, que é o aparelho de aferir a altura, você está com peso adequado. E aí a gente pode verificar através de outras medidas, de outros exames, através de uma avaliação específica. Mas pelo IMC, por essa medida, você está com peso saudável. Então a redução de peso pode ser também para uma questão estética. Então se houver acúmulo de gordura abdominal em alguma parte específica ou nos quadris, a gente precisa fazer uma avaliação mais precisa para que você consiga alcançar seu objetivo. Mas a regra básica é que você faça 6 refeições, reduza os industrializados, frituras, refrigerantes, bolos com recheio, reduzir todas as preparações que contenham muita gordura, sal e açúcar. E começar a inserir mais frutas, legumes e verduras. Isso seria o passo inicial. Lembrando que também a cada 3 horas, né, doutor? A alimentação. Isso, no intervalo de 3 horas. Eu não entendi a colocação dela. Pois não, Erenice, pode repetir? Oi. Pois não, você falou o quê, querida? Pode repetir. Sal eu já não como porque eu tenho pressão alta. Ela tem pressão, é hipertensa. Entendi. Então, Hipertensa. aí já tem outra orientação importante. É importante que você também consuma esses alimentos, principalmente os alimentos verdes, que eles ajudam na redução dos níveis pressóricos, que são ricos em magnésio. Então, por exemplo, alface, couve, o próprio suco de pepino você pode fazer com água, o consumo de água de coco já vai auxiliar. Então a mudança nos seus hábitos alimentares não vai ter problema com relação à sua hipertensão. Isso só vai auxiliar. Então quando você reduzir peso de acordo com os parâmetros para que você não tenha desnutrição, por exemplo, você tem acúmulo de gordura no abdômen? Tenho bastante. Tem bastante, né? Então existe isso, existem os que a gente fala de falsos magros. Então pelo IMC, provavelmente você está com peso adequado. Porém, a circunferência do abdômen, a circunferência abdominal, você está com excesso de peso. E aí a gente precisa fazer a avaliação específica. Depois, se você quiser repassar a informação para a gente saber sua circunferência abdominal, eu posso te informar melhor sobre isso. Mas, de um modo geral, modifique os hábitos alimentares, pratique exercício físico e com relação à hipertensão não tem problema, isso só vai auxiliar. Agora, claro que não precisa fazer o exercício físico de forma exagerada. Então comece com 30 minutos, se puder, o ideal é que você procure um profissional de educação física e mude os seus hábitos alimentares. Evite as frituras, evite os refrigerantes, evite as pizzas, hambúrguer, que aí já vai ser o passo inicial. E procure um profissional para fazer a avaliação específica, um profissional nutricionista. Tá certo, muito obrigado, Erenice aí da cidade de Banzai, muito obrigado a todas, né, toda a comunidade de Banzai. Bom, pra gente fechar então, uma rodada de perguntas. Luquinhas, pois não? Bom, esse assunto é bom, né, rapaz? Eu queria saber... Você gosta, né? Gosto, é bom. Esse hábito alimentar, não só quem tá acima do peso, mas quem tá no peso normal também é bom você sempre manter. E eu queria saber se aquele famoso dia do lixo faz mal, como é que funciona esse dia do lixo? Esse dia do lixo é muito contraditório, porque, na verdade, o processo de hipertrofia muscular, de redução de peso, não precisa necessariamente ter uma recompensa que prejudique a sua saúde. Então eu sempre falo no consultório, inclusive, que o processo em si já seria uma recompensa. Então, por exemplo, você iniciou a dieta, iniciou a prática de exercício físico, reduziu o percentual de gordura, alcançamos o objetivo. Geralmente a gente quer que reduza 5% ou que reduza 4 quilos ao mês, é a nossa meta. Então você tem que estar feliz por ter alcançado o objetivo, e não você alcançar o objetivo e por ter alcançado você consumir tudo que eu proibi. Então isso é alguma coisa isso é muito contraditório. Eu sempre explico aos pacientes, eles dizem, mas vai ter o dia do lixo? Eu disse, não, porque eu estou feliz e você tem que estar feliz por nós termos alcançado os objetivos. Então agora seria o momento de você avançar ainda mais, quando a gente seguir de forma mais rigorosa,
de praticar o exercício físico de forma mais intensa e de evitar ao máximo esses alimentos. Então, o dia do lixo é como se fosse uma recompensa para o nosso cérebro, para estimular você a continuar mudando os seus hábitos alimentares e estilo de vida. Mas o ideal não, o ideal é que você fique feliz por ter alcançado o objetivo. Tá certo, entendi. Doutor Michel, hoje vamos falar agora do presente. Por exemplo, os ouvintes que estão nos ouvindo, alguns deles, vamos supor que eles querem adquirir hipertrofia muscular, certo? Então, como é que ele tem que se posicionar? Procurar o nutricionista, procurar o personal trainer, ou entrar diretamente na academia e já tem um instrutor lá, enfim. Então explica esse por aí, né? Exatamente. Isso. Sem orientação, porque, sem nada. exatamente, andando 2-3 horas, como o doutor Michel falou, que não é bem assim, entendeu? Então explica esse processo aí pra gente, doutor, por favor. Então, de forma sequencial, o ideal seria o seguinte: um indivíduo que nunca praticou exercício físico, que nunca fez dieta, o ideal é que inicialmente procurasse o profissional nutricionista, porque aí nós fazemos uma avaliação específica, avaliação de peso, solicitação de exames, para conhecer como é que está o estado de saúde. Uhum. Em seguida, que você já começaria a mudar os hábitos alimentares, você iria simultaneamente ao profissional de educação física, para você iniciar o processo de hipertrofia muscular ou redução de peso com orientação adequada do profissional. Depois, num processo posterior, se houver a necessidade de alguma avaliação de um profissional específico, o próprio nutricionista ele tem competência para encaminhar. Então, dentro da avaliação, por exemplo, a ouvinte Iranice falou que tem hipertensão. Então, dentro do consultório, nós avaliamos o contexto geral de saúde. Então, de acordo com a anamnese do nutricionista, pode ser necessário, por exemplo, encaminhar para um endocrinologista, encaminhar para um cardiologista. Então, por isso que é importante a porta de entrada ser um profissional de saúde. Poderia ser um médico também, a porta de entrada, para quem quer começar a mudar o estilo de vida. Mas, com relação aos hábitos alimentares, o profissional específico, por lei, inclusive habilitado por lei, é o nutricionista, para modificação dos hábitos alimentares. Então, no caso, baseado nos seus conceitos, é por isso que, a maioria das vezes, muitos, digamos assim, atletas não, né? Muitos frequentadores de academias primários que sentem, vamos dizer assim, hipoglicemia, né? Hiperglicemia, enfim. Então, às vezes não sabe por quê e, na maioria das vezes, é por causa disso, porque não está orientado corretamente, não é verdade? Exatamente. Então, esses sintomas e sinais podem ser decorrentes da falta de orientação profissional. Então, o indivíduo nunca fez dieta, nunca praticou exercício físico. Verdade. Entra na academia e faz 1 hora de exercício físico sem fazer o pré-treino, por exemplo, sem se alimentar. Então, provavelmente, esse indivíduo vai desmaiar. Ou então, tem algum problema cardiovascular, ou do coração, né, ou hipertensão. E também entra na academia já no maior pique, que é fazer 1 hora de esteira ou 1 hora de musculação com muito peso, e isso só vai trazer consequências. Doutor Michel, só para encerrar, o senhor tocou no assunto bem interessante. Para se alimentar, no caso, o atleta vai, por exemplo, fazer para academia. Ele tem que se alimentar quanto tempo antes? Para fazer academia? Sim. Então, o pré-treino é o pré-treino. Pré-treino, né? Isso. Então, sempre o indivíduo que vai praticar atividade física, ele deve realizar o pré-treino e o pós-treino. Como o próprio nome já diz, o pré-treino vai ser aquela alimentação antes de você iniciar o exercício físico. É ideal que esse pré-treino ele seja iniciado 30 a 40 minutos antes da prática da atividade física e baseado em carboidratos complexos ou integrais. O que é isso? Por exemplo, um sanduíche de pão integral natural, uma batata doce, um inhame, ou então algum derivado de leite. Então é importante que o indivíduo se alimente antes de ir para a prática de exercício físico. E quando ele retornar, no máximo até 30 a 40 minutos após a prática de exercício físico, ele vai inserir os leites e derivados ou ovos, como a gente já citou. Poderia ser uma vitamina com leite desnatado, adicionar aveia, poderia ser o próprio omelete, pode ser recheado com legumes, sem a utilização de óleo em excesso, sem a utilização da fritura, ou então o queijo, um sanduíche, por exemplo, com queijo ricota, seriam preparações. Então, antes do treino, tem o pré-treino, que é um carboidrato complexo, pode ser um pão integral, uma batata doce, e depois do treino, que é o pós-treino, seria uma preparação rica em leites e derivados, ou ovo, que são as proteínas de maior valor biológico. Certo. E no caso, para a gente adquirir essa hipertrofia muscular, o que o senhor indica aí? Quais são os tipos de suplementos?
Vamos falar sobre suplementos aí, fazer um apanhado, um resumo sobre esses suplementos. Então, para a gente finalizar o programa, que é um tema muito importante também discutido na hipertrofia muscular, é o uso de suplementação. Essa suplementação ela só vai ser indicada, como a gente está falando de sequência, no período em que o indivíduo já modificou a dieta, no período que o indivíduo já pratica exercício físico, aproximadamente 1 a 2 meses, aí vai ser iniciada a suplementação. Então, a suplementação de proteínas, é importante a gente destacar que ela tem o objetivo de adicionar proteína. Então, um exemplo que eu sempre dou no consultório. Por exemplo, se o indivíduo pesa 70 quilos, o indivíduo, independente do sexo, ele geralmente precisa de 1 grama por quilo de peso. Então, seriam 70 gramas de proteína. O suplemento ele tem o objetivo de aumentar esse aporte. Então, seria 70 gramas, sua necessidade básica, você pesa 70 quilos, 70 gramas de proteína, mais o suplemento, os 20 ou 30 gramas, que ficaria aproximadamente 90 gramas. Só que aí o que é que acontece? O indivíduo não se alimenta direito e aí o suplemento ele perde a sua função. Então ele não é mais suplemento, ele acaba sendo ofertar a necessidade básica. Porque, por exemplo, você obtém 50 gramas da dieta e aí 20 do suplemento. Então, na verdade, o suplemento não está tendo a função de adicionar, de aumentar o aporte de proteína. Ele acaba complementando a sua necessidade básica. Então, o indivíduo ele não vai conseguir ganhar massa muscular com eficiência. Porque ao invés dele aumentar o aporte, ele está utilizando o suplemento, na verdade, para complementar uma necessidade básica do seu organismo. Então é importante fazer esse cálculo, e aí o nutricionista ele vai realizar esse cálculo. Você faz o cálculo 1 grama. Se você pesa 70 quilos, 1 grama por quilo de peso, 70 gramas de proteína. E aí o suplemento ele vai ser para aumentar. O melhor suplemento que a gente utiliza são as proteínas do soro do leite, que é o whey protein, famosa whey protein. Geralmente a gente sempre indica inicialmente essa proteína do soro do leite, whey protein. E aí é importante que a gente verifique também as marcas, porque existem marcas que acabam falsificando o suplemento. Dizem que tem 30 gramas de proteína do soro do leite, porém tem 10 gramas. Só tem 10, né? Não tem nem a metade. Não tem nem a metade, né? Bom, 10h45, quero agradecer aí a presença do Dr. Eric Michel, nutricionista, aqui no programa com dicas de saúde e já agendado para o próximo final de semana. Próxima sexta-feira, né, doutor? Exatamente. Agendado já, vamos deixar amarrado aqui, Marcos Pedro, o tema vai ser intolerância à lactose, que é um mal que vem causando muita gente, inclusive a mim, viu? Depois de novinho, rapaz, vem causar isso aí. Vamos discutir sobre isso. Então eu gostaria de agradecer a Marcos Pedro, KH Costa, Lucas, a todos os ouvintes da Rádio Povo. E caso tenham outras dúvidas, como sempre deixo aqui minhas redes sociais, que é @EricMichelNutri. Tem no Facebook também, Eric Michel Nutri, só é digitar lá no Facebook que você encontra fácil. E o meu contato, se tiverem alguma dúvida pelo WhatsApp, que é 799-9813-8314. Repete. 799-9813-8314. Mas nas redes sociais vocês podem pedir meu contato também, não tem problema. Ok, doutor, muito obrigado pelos seus esclarecimentos, por essa dica importantíssima de saúde, tá certo? E até sexta-feira, se Deus quiser. Até. Muito obrigado. Conversamos então com o Dr. Eric Michel, nutricionista, no Show da Povo. O Show da Povo é bom demais.